ser cumplido en este, no está Pues en el plan de Dios, puedo explicar, después de 1888, Depois de 1888, la obra se va a terminar a obra vai terminar y las leyes dominicales e as leis dominicais y Jesús viene. e Jesus virá. Eso era el plan. de Isso era o Dios. plano de Deus. Pero el pueblo no estaba listo. Mas o povo não estava preparado. Pero se puede ver la importancia de ese proceso. Mas se pode ver a importância desse processo. Bueno, déjenme decirlo así. ¿Cuántos están enfocados en la educación o en la justificación por la fe? Quantos estão focados na justificação pela fé? ¿Cuántos ministerios tenemos? Quantos ministérios nós temos? Enfocados en la justificación por la fe. Focados na justificação pela fé. Pero si intentamos de empezar con la educación, con la justificación por la fe, Mas se nós tentamos começar com a justificação pela fé, estamos perdiendo un proceso de preparación. estamos perdendo um processo de preparação. ¿Me entienden eso? Entendem isso? La obra no puede avanzar sin la reforma por salud. A obra não pode avançar sem a reforma de saúde. Pero ¿cuántos ministerios tenemos sobre la reforma por salud? Mas quantos ministérios temos sobre a reforma de saúde? Bastante, ¿no? Muitos, né? Es el mano derecho, ¿no? El brazo Como dice derecho. el Espíritu de profecía. Jesus Pero Cristo de profecia. ¿cuánto vale la mano derecha sin el cuerpo? Mas quantos vão com a mão direita sem o corpo? No vale. No ¿Por vale. qué? Así que tenemos más mensajes, hay que añadir. Então nós temos mais mensagens para somar. Segundo, la educación O verdadera. segundo, a educação verdadeira. Eso es para preparar para recibir la justificación por la fe. Isso é para preparar para receber a justificação. Y si el pueblo de Dios recibe esos tres mensajes juntos, E se o povo de Deus recebe essas três mensagens juntas, podemos cumplir la obra. podemos cumprir a obra. Jesús puede venir. Jesus pode voltar. Pero ¿qué pasó? Mas o que aconteceu? Testemunhos 9. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado a trombeta no sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência, mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança, furtiva e decididamente. Si estamos durmiendo nosotros, Se estamos dormindo nós, Satanás no duerme. Satanás não dorme. Satanás siempre está despierto. Ele sempre está desperto. Siempre está trabajando lo máximo posible. Está sempre trabalhando o máximo possível. No importa si estamos dormindo. Não importa se nós estamos dormindo. Pero vamos a regresar un poquito al año 1885. Mas vamos voltar um pouquinho para o ano de 1886. 3 años antes 3 anos antes de esta gran crisis en nuestra iglesia. dessa grande crise em nossa igreja. Dice, ¿por qué? Diz, por que Porque hay una falta. Porque Continuamos. há uma falta tão grande de espírito missionário entre nossos jovens? Buena pregunta. Boa pergunta. Creo que como iglesia debemos hacerlo. Como igreja nós devemos fazer. Por que são tão poucos os filhos de pais guardadores do dia do Senhor que têm o fardo de trabalhar pela salvação de almas? ¿Cuál sería la respuesta? Qual seria a resposta? Y nota otra vez la fecha aquí. E olhem outra vez, a data. 3 años antes de la crisis. 3 anos antes da crise. ¿La crisis viene para nosotros? A crise vem para nós. Debemos preparar. Devemos nos preparar. ¿Y por qué como iglesia no tenemos un ejército bien preparado? E por que, como igreja, não temos um exército bem preparado? ¿Qué dice aquí? O que diz aqui? É porque eles não foram educados para receber sua responsabilidade. Eles não foram treinados para prestar serviço a Deus. ¿Qué faltamos? O que falta? La educación. A educação. Pero debe ser la educación correcta. Mas deve ser a educação correta. Continuando. Se tivessem sido educados desde o início de sua experiência religiosa para serem fiéis à sua fé, fervorosos na piedade e solidários com o anseio de Cristo pela salvação de almas, haveria agora um exército de jovens para entrar nos campos missionários.
Eso es exactamente lo que necesitamos. Isso é exatamente o que precisamos. Un ejército para entrar en los campos misioneros. Um exército para entrar nos campos missionários. ¿Y qué dice? E o que diz aqui? Si habían sido educados, Se houvessem sido educados, ya podemos tenerlo. poderíamos ter esse exército. Ok, entonces, eso es un problema de las escuelas, ¿sí? Então, isso é um problema das escolas. Necesitamos más escuelas misioneras. Precisamos de mais escolas missionárias. Claro que sí, Óbvio. pero Mas, vamos a ver lo que dice aquí. vamos ler o que diz aqui. ¿Dónde cae la culpa? Onde cai a culpa? Pais e mães, essa é a sua própria falta. Pais e mães, é a sua própria falta de piedade e devoção que trouxe o descuido e a indiferença para a sua casa e colocou os seus filhos nas fileiras do inimigo. ¿Por qué no tenemos un ejército? Por que não temos um exército? Padres y madres indiferentes. Pais e mães indiferentes. Y por esa indiferencia E por essa indiferença, estamos colocando a nuestros niños en los filos del ejército de Satanás. por essa indiferença colocamos os filhos na fileira do exército de Satanás. Así por eso se dice, E por isso se diz: jamás la educación cumple el propósito de Dios. jamais a educação cumprirá tudo aquilo que pode, o propósito de Deus. Antes que Antes que o quê? los padres reconocen su Que os responsabilidad pais reconheçam sua y responsabilidade según deben recibir una educación. possam receber uma educação. Y pregunto como iglesia, E eu pergunto como igreja: ¿qué estamos haciendo para educar a los o padres? que nós estamos fazendo para educar os pais? Debemos abrazar este Devemos mensaje. abraçar essa mensagem. Ok, ya hemos tenido una introducción. Ok, nós já tivemos uma introdução. Hemos visto la importancia de la educación. Nós vimos a importância da educação. Hemos visto el propósito de Dios en los tiempos finales Vimos o propósito de Deus nos tempos do fim para la educación. para a educação. Hemos visto la importancia de los padres. Nós vimos a importância dos pais. Hemos visto que ahora como nunca antes necesitamos comprender ese mensaje. Vimos que agora, como nunca antes, precisamos compreender esta Y mensagem. si no abrazamos este mensaje, E se não abraçamos esta mensagem, si no entendemos la ciencia verdadera de la se educación, não entendemos a ciência da verdadeira educação, no vamos a ser preparados para el cielo. não vamos ser preparados para o céu. ¿Cuántos creen que este mensaje es importante? Quantos acreditam que é importante essa mensagem? Amén. Amém. Entonces, hay que estudiar qué significa la educación verdadera. Então temos que estudar o que significa a educação Y verdadeira. eso es exactamente lo que vamos a hacer esta semana. E é isso que nós vamos fazer nessa semana, exatamente. Pero vamos a isso. empezar esta noche con unos principios muy básicos. Mas vamos começar essa noite com os princípios bem básicos. El primero, O primeiro, vamos a estudiar tres. vamos estudar três. El primero es que O primeiro é o quê? A obra da verdadeira educação e redenção são uma: restaurar a imagem de Deus na aula. ok, podemos decir el propósito de la educación verdadera. Ok, podemos dizer o propósito da educação verdadeira: Preparación para el cielo. preparação para o céu. ¿Cómo? Como? Transformar el carácter. Transformando o caráter. ¿Ok? Eso es exactamente lo que dice aquí. Exactamente lo que Restaurar dice aquí. la imagen de Dios. Restaurar a imagem de Deus. Eso es transformación de carácter. Isso é transformação do caráter. ¿Ok? Preparación para el cielo. Preparação para o céu. Esto viene del libro de la educación, que dice, Está no livro da Educação, página 30, que diz: no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. bueno, he hablado sobre este cita muchas veces en mis clases Bom, eu tenho falado muitas vezes nas minhas aulas com essa citação, y muchas veces estaba como enfocado en la palabra educación, e muitas vezes eu estava focado na palavra educação. pero una vez me di cuenta, el problema aquí, en lo que no entendemos, E eu uma vez, então, percebi o problema daqui que nós não entendemos, es que no entendemos lo que significa la redención. é que não entendemos o que significa a redenção. Porque si preguntamos en el mundo, Porque se nós quizás perguntamos no mundo, a talvez, cualquier cristiano, para qualquer cristão ou y qualquer cristão, decimos, ¿qué significa la redención? e dizemos o que significa a redenção, ¿Qué vamos a escuchar? o que nós vamos escutar? Perdón por el Perdão pecado. pelo pecado. ¿Sí? Eso es la redención. É a redenção. Y claro, estoy Ok. agradecido por eso. É verdade, é verdadeiro isso. Pero es la redención es solamente perdón.
Mas a redenção é somente perdão? No es. Não é. La redención es transformación. A redenção é transformação também. Así que si la educación verdadera y la redención son una, Então, se a educação verdadeira e a redenção são uma, entonces la educación verdadera debe ser un proceso de transformación, así como la redención. então a verdadeira educação deve ser um processo de transformação, como é a redenção. Y encontré una cita muy interesante, deseado de toda la gente. Encontrei um texto bem interessante, desejado por todas as nações. A redenção é o processo pelo qual a alma é treinada para o céu. En original dice educado para el cielo. O original diz é educada para o céu. Educación para el cielo. Educação para o céu. Bueno, esta idea es muy diferente del mundo. Essa ideia é muito diferente da do mundo. Muchas veces la gente piensa, bueno, voy a pedir perdón y nada más. Bom, eu vou pedir perdão e é isso. Pero dice, hay una preparación, hay una educación. Mas aqui diz que é uma preparação, uma educação. Esto es la educación verdadera. E é a educação verdadeira. Y como dice aquí, E como diz aqui, mente, caráter e personalidade, o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. ¿qué significa si algo debe ser restaurado? ¿Qué indica sobre su condición? Se alguma coisa precisa ser restaurada, o que isso indica sobre aquela coisa? Es dañado, Está ¿sí? dañado. No está en su condición original. Não está na sua condição original. Y debe hacer un proceso de restauración a su condición original. Deve haver um processo de restauração para a condição original. Y esto es el propósito de la educación. Isso é o propósito da educação. Pero para hacerlo más práctico, ¿qué dice aquí? Mas para se tornar mais prático, o que diz aqui? Conselhos aos pais, professores e estudantes. O grande trabalho dos pais e professores é a formação do caráter, buscando restaurar a imagem de Cristo naqueles que estão sob os seus cuidados. Ok, ¿qué significa? ¿Qué significa? Formación de carácter. Formação do caráter. Dice, es buscar restaurar la imagen de Dios. Diz que é buscar restaurar a imagem de Deus. Bueno, ¿cómo podemos formar un carácter? Bom, como podemos formar um caráter? Llega el día, el niño tiene 8 años Chega o dia, a criança tem 8 anos, y hacemos algo como mágico y então fazemos uma mágica e pronto. ya está, el carácter Está formado o caráter formado. No, eso no es formar carácter. Isso não é formar caráter. Formar carácter es un proceso. Formar caráter é um processo. Es lección tras lección, pequeñas É lecciones. lição atrás de lição, pequenas lições. Formar un poquito aquí. E formando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Y el propósito es redención. O propósito é redenção. Debemos usar eso como norma de medida Devemos usar isso como norma de medida para considerar cualquier libro, cualquier actividad, para considerar qualquer livro, qualquer atividade, cualquier currículo, cualquier escuela. qualquer escola, qualquer currículo. Necesitamos hacer preguntas. Precisamos fazer uma pergunta. ¿Ese tiene propósito de redención? O propósito disso é redenção? Si la respuesta es sí, entonces ok. Se a resposta é sim, de la ok, educación. é parte da educação verdadeira. Pero si la respuesta es no, Mas se a resposta é não, entonces no es la educación verdadera. então não é parte da educação verdadeira. Pero vamos a hacerlo más práctico. Mas vamos tornar mais prático. Dice en Proverbios, Diz em Provérbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bueno, no dice que es la sabiduría, Bom, não diz que é a sabedoria, dice es el principio, diz que é o princípio, es donde empezamos é de onde começamos, con el temor del Señor. com o temor do Senhor. ¿Qué significa? O que significa? ¿Qué es el temor del Señor? O que é o temor do Senhor? ¿Una idea? ¿Alguien? Alguma ideia de alguém? Obedecer. Obedecer, Ok. ok. Claro, porque la Biblia dice, el temor de Jehová es apartarse del mal. Que a Bíblia diz que o temor do Senhor é se apartar do mal. ¿Qué más? O que mais? A certeza da presença de Deus. Ah, excelente. Y aprender a honrar a Dios, Aprender a honrar a Deus, respeto, respeito, claro. Así que esas cosas son los principios. Então essas coisas são os princípios. Aprender quién es
Dios, aprender quem é Deus, aprender a respetarlo, aprender a respeitá-lo, aprender obedecer. a obedecer. Todo eso es el principio de la sabiduría. Isso tudo é o princípio da Y sabedoria. creo que muchas veces en la educación paramos con esto. E creio que muitas vezes na educação nós paramos com isso. Enseñamos a nuestros niños cómo honrar a Dios, quién es Dios, cómo obedecerlo y ya. Ensinamos os filhos como obedecer a Deus, quem é, como honrá-lo, e é isso. Pero dice, Mas hay un diz segundo paso aquí. que há um segundo passo. Dice el conocimiento del santo Diz, o conhecimento do santo es la inteligencia. é prudência. ¿Qué significa esta palabra conocer? O que significa essa palavra conhecer? Es interesante porque en inglés É esta interessante palabra porque em inglês essa palavra significa solo nada más que información. significa nada mais do que informação. En español y portugués creo es más como relación, Em espanhol e português é mais como uma relação. como conocer una persona, Conhecer uma pessoa. pero en la Biblia, para la mente hebrea, Mas na Bíblia, para a mente hebraica, esta palabra conocer a palavra conhecer significa relación muy íntima. significa relação bem íntima. Ok, ¿qué está diciendo la Biblia? O que está dizendo a Bíblia? Si queremos empezar con la educación Se verdadera, queremos começar com a educação verdadeira, necesitamos aprender a obedecer a Dios. precisamos aprender a obedecer a Deus. Pero si realmente queremos la educación verdadera, Mas se realmente queremos a educação verdadeira, o completo, que necesitamos o que nós precisamos? relación con Dios. Relação com Deus. Esto es la educación verdadera. Isso é a educação verdadeira. Hay una cita creo en Deseado de toda la gente, Tem uma citação, acho que no Desejado, que dice, no es el propósito de la educación verdadera que diz que não é o propósito da educação verdadeira comunicar información meramente, comunicar meramente informação, pero es el propósito de conectar la mente con mente, mas é o propósito de conectar mente com mente, alma con alma. alma com alma. Y eso es el ejemplo de Jesús. E isso é o exemplo de Jesus. Conectar, Conectar, desarrollar relación. desenvolver relação. Y este conocimiento es la educación. E esse conhecimento é a educação Y verdadeira. otra vez, para hacerlo muy práctico, E outra vez, para fazê-lo mais prático, ¿dónde un niño aprende esta relación? onde uma criança aprende essa relação? En la familia, exactamente. En el hogar. Exatamente, na família, no Con su lar, relación con sus padres. com sua relação com seus pais. Continúa. Fundamentos da educação cristã. O próprio fundamento da verdadeira educação está no temor do Senhor. Fundamento. Fundamento. Bueno, vamos a hablar sobre un fundamento. Bom, vamos falar sobre um fundamento. ¿Cuántos han construido una casa? Quantos já construíram uma casa? Ok, algunos. Y hemos visto el proceso. Já temos visto o processo, eu acho. Ok. Imagínate que vas a construir una casa Imagine que vai construir uma casa y no tiene dinero para cumplirla. e não tem dinheiro para fazer isso. Solo para hacer una parte y tiene que esperar para cumplir. Você só tem dinheiro para fazer uma parte, então tem que esperar para terminar. Ok, está pensando, Estou planeando qué partes son necesarias para una casa. Então pensamos, quais partes são necessárias para uma casa? Paredes, Paredes, sí, esencial. essencial. Techo, O teto, claro, necesitamos. nós precisamos. Ventanas, Janelas, puertas, portas, sí, esencial. essencial. Un piso, ok, Piso, esencial. essencial. La pintura, A tinta, ¿puede esperar? pode esperar? Sí, se puede esperar. Sí, puede esperar. Exacto. Pero usted está planeando la casa Mas você está planejando a casa, y piensa, no quiero esperar para la pinta, não quero esperar para pintar, porque la gente va a decir mi casa es fea, porque as pessoas vão dizer que minha casa é feia, sin pinta. O- sem tintura, sem pinta. o, Sem las flores. As alrededor flores, então, ao de la redor, casa. Se puede esperar. podem esperar. Claro. Claro. Pero otra vez dicen, no, la gente va a decir mi casa es fea. Senão você pensa, nossa, vão dizer que minha casa é feia. ¿Qué cosa puedo? El fundamento. Que coisa eu vou fazer então? Um fundamento. Puedo construir mi casa sin fundamento Posso construir minha casa sem fundamento y la gente no va a ver. e as pessoas não vão ver. ¿Qué piensan? O que vocês acham? ¿Se van a ver?
Vão ver? No, realmente no van a ver. Realmente, eles não vão ver. Pero van a ver los resultados. Mas vão ver os resultados. Muchas veces no hacemos lo mismo. Muitas vezes nós fazemos o mesmo com a educação. Enfocamos tanto en los resultados. Nós focamos tanto nos Los resultados, títulos, honores, nos títulos, honras, notas, nas notas, em tudo. Enfocado en el externo. Focados no externo. Incluso en el desarrollo de carácter. Inclusive no desenvolvimento do caráter. Cuando un niño puede hacer su música especial para la iglesia, Quando a criança pode fazer uma música especial para a igreja y pensamos, wow, qué buen carácter. e pensamos, nossa, que caráter lindo. Eso es pintura. Isso é tinta. O se puede hacer sus versículos. Então ele pode falar os seus Memória. versículos de memória. Pensamos, qué buen carácter. E pensamos, nossa, que lindo caráter. No, eso es solo flores. Mas isso são flores. Un carácter. Um Estamos caráter. hablando de fundamento aquí. Estamos falando de El fundamento aqui. fundamento es algo que la gente no puede ver. E o fundamento é algo que as pessoas não podem ver. Está construido donde? Está construído aonde? Otra vez en la familia, en el hogar. No lar, na família. Las lecciones, el ejemplo, la vida diaria. As lições, o exemplo, a vida diária. Y como herramienta para este fundamento tenemos la Biblia. E temos a Bíblia como ferramenta para esse desenvolvimento, para esse fundamento. A Bíblia deveria ser o fundamento da educação. Muy bien. Vamos a pasar por el punto 2. Bom, vamos agora para o ponto 2. Hemos visto el propósito de la educación es redención. Nós vimos que o propósito da educação é redenção. Vamos ahora para el segundo punto, el desenvolvimiento, desarrollo armónico. Nós vamos agora então para o segundo ponto, que é a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. ¿Qué significa armonioso? O que significa harmonioso? Ok. Partes iguales, podemos decir. Partes iguais, podemos dizer? Equilibrio, quizás. Equilibrio. Ok. Eso viene del libro de la educación. Isso vai estar no livro da educação. A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Vamos entonces a hablar sobre estas tres áreas. Então vamos falar sobre essas três áreas. Es importante entender primeramente la relación entre las tres áreas. É importante entender primeiramente a relação entre as três áreas. Y leemos una cita aquí, bien interesante. E lemos um texto aqui muito interessante. Tanto o vigor mental quanto o espiritual dependem em grande medida de força e atividade física. O que quer que promova a saúde física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Ok, habla aquí sobre tres áreas. Então aqui fala de três áreas. Dice vigor Fala mental, do vigor mental, espiritual, o espiritual, y dice dependen e diz que eles dependem de qual parte? de qual parte? De físico. Da física. Ok, muy bien. Quiero dos voluntarios, hombres, para ayudarme. Quero 2 voluntários homens para me ajudar. Por favor, Por favor, dos. 2. Ok, uno aquí, Uno ¿alguien aquí. más? Ok, por Otro favor, lado. Ok. al frente aquí para hacer una ilustración. Vamos fazer uma ilustração aqui na frente. Bueno, vamos aquí. Uno en cada lado. Aquí, por favor.